O futuro que o Brasil proibiu. Você está dentro de um supercomputador de 2 toneladas. Ele enxerga o que você ignora, reage antes do seu sistema nervoso e calcula cenários em milissegundos. O seu carro já vive em 2030, mas a estrada onde ele roda e a lei que o governa ainda estão presas na era do carburador. O Brasil comprou o futuro, mas proibiu ele de funcionar. O país anda de carro novo, cheio de sensor, radar, câmera, central multimídia gigante e promessa tecnológica. Mas continua sendo administrado como se tecnologia fosse um acessório opcional, não um sistema vivo. O carro virou computador sobre rodas, a estrada não. A lei, menos ainda. Hoje, um veículo moderno carrega dezenas de unidades de processamento eletrônico. ECUs espalhadas pelo chassi, GPUs embarcadas, sistemas de visão computacional, radares, ultrassom, GPS de alta precisão, rede scan, FlexRay, Ethernet automotiva. Isso não é luxo, é arquitetura básica. Esses sistemas alimentam inteligências artificiais treinadas com milhões, às vezes bilhões de quilômetros em dados reais e simulados. A IA já reconhece pedestres, ciclistas, animais, placas, semáforos, buracos e comportamento errático de outros motoristas. Ela não acha, ela calcula probabilidades em tempo real. Enquanto isso, o debate público ainda gira em torno da pergunta mais rasa possível. Mas e se a IA errar? Como se humanos não errassem o tempo todo? Um sistema ADAS moderno freia em milissegundos. Um humano demora segundos. Em física, isso é a diferença entre vida e impacto. Mesmo assim, a decisão regulatória continua sendo tomada como se estivéssemos falando de carburador, não de algoritmos. Hoje já existe direção autônoma nível 2 e 3 rodando diariamente em vários países. Em contextos controlados, nível 4. O carro mantém faixa, controla a velocidade, reage a obstáculos, executa manobras assistidas e aprende com o ambiente. Aprende, não repete mecanicamente. Mas no Brasil, a tecnologia é obrigada a fingir que não sabe demais. Porque o sistema ainda não está pronto para admitir que a máquina já ultrapassou o humano em tarefas críticas. A IA automotiva não foi pensada para funcionar sozinha, ela opera em ecossistema. Comunicação veículo-veículo, veículo-infraestrutura, veículo-nuvem, V2V, V2I, V2C, V2X, trocas em tempo real sobre trânsito, clima, acidentes, obras, fluxo. Isso reduz congestionamento, reduz consumo, reduz acidentes. É matemática aplicada, não ideologia. Só que aqui o carro até pode falar, mas a cidade não escuta. A estrada não responde, a lei não acompanha. Temos sensores inteligentes rodando em vias que não foram mapeadas digitalmente. Temos IA capaz de prever tráfego em cidades onde o semáforo ainda funciona em modo fixo. Temos veículos preparados para integração energética operando numa rede que mal conversa consigo mesma. É como colocar um cérebro de astronauta para trabalhar numa máquina de escrever. E aqui entra o ponto que realmente incomoda quem escreve regras sem entender sistema. Governar tecnologia não é proibir nem liberar no escuro. É entender arquitetura, limite, risco real e benefício mensurável. Isso exige algo raro, estudo técnico. Algoritmos veiculares são auditáveis. Redes neurais podem ser analisadas por camadas, pesos, validação cruzada, simulação extrema. Existe segurança funcional, existe segurança cibernética, existe redundância. Nada disso é improviso. Mesmo assim, a discussão institucional ainda soa como e se der problema? Sempre dá. A diferença é quem reage melhor quando dá. O carro autônomo não promete perfeição, promete estatística melhor. Menos mortos, menos feridos, menos caos. Mas estatística não emociona. O que emociona é medo. E medo sempre foi a ferramenta preferida para atrasar progresso. Enquanto isso, o Brasil perde algo mais grave que tempo. Perde aprendizado. Tecnologia não se domina lendo relatório. Se domina testando, errando pequeno e corrigindo rápido. Aqui, o erro é tratado como crime antes mesmo de existir. A IA automotiva já faz manutenção preditiva. O carro sabe quando uma peça vai falhar antes de falhar. Analisa vibração, temperatura, consumo, microvariações, reduz custo, aumenta a segurança, economiza recurso. Mas a mentalidade ainda é corretiva, espera quebrar. A cadeia inteira já é inteligente. Produção automatizada, robótica colaborativa, simulações digitais, gêmeos digitais de veículos e cidades. O mundo opera em tempo quase real. O Brasil ainda trabalha na versão impressa da realidade. Pela lógica dos sistemas, nem precisa dar nome. Não adianta empurrar potência onde a estrutura não aceita. Sistema desalinhado dissipa energia. É isso que vemos. Capacidade tecnológica sendo desperdiçada por falta de alinhamento estrutural. Não é que falte lei. Falta entendimento do que está sendo regulado.
Tecnologia ainda é tratada como ameaça, não como ferramenta. O discurso gira em torno de controle, não de integração. Tenta-se congelar o futuro para ganhar tempo, sem perceber que o tempo não pede autorização. A ironia é brutal. O Brasil não está atrasado em talento. Tem engenheiro, programador, cientista, pesquisador. O atraso está no topo da pirâmide decisória, onde tecnologia ainda é vista como algo externo, estranho, perigoso. O carro inteligente já entendeu o trânsito. A IA já entendeu o comportamento humano. Só falta quem escreve regra entender o sistema que tenta governar. Porque hoje o país faz um movimento absurdo. Compra o futuro, limita o futuro e depois reclama que o futuro não funciona aqui. Não é sabotagem consciente. É ignorância estrutural. E ignorância, quando governa a tecnologia, custa caro. Custa vidas, custa dinheiro, custa relevância global. O mundo não vai esperar o Brasil se sentir confortável. A estrada do futuro já está sendo pavimentada, com dados, com algoritmos, com sistemas que aprendem. Quem continuar tentando dirigir isso olhando só pelo retrovisor, vai perder a saída. E aí não adianta frear, porque o futuro não bate na traseira. Ele simplesmente passa por cima de quem ficou parado discutindo se podia ou não seguir. No rastro da falsa ilusão. Isso aqui não é só um vídeo, é posicionamento. Se essa ideia te alcançou, você já faz parte do movimento. O clica aí não é favor, é sinal. Sinal de que você entendeu o que está em jogo. O comentário é onde a sua voz entra na estrada. É ali que o pensamento deixa de ser solitário e vira confronto de ideias. É diálogo, é atrito, é avanço. E se quiser seguir mais fundo sem retrovisor, vem fazer parte do Gigamult. Aqui não tem plateia, tem engrenagem. E cada gigamigo é peça fundamental para isso continuar girando. Gratidão real por caminhar junto. A verdade não estaciona. Ela segue em movimento. E quem entende o sistema, segue também.